últimas palavras de Jó estão aqui no capítulo 31, e ele examina sua vida com uma dor tão ressentida para buscar o seu pecado e não encontra nenhum. E você encontra esperança e vida na Bíblia, na palavra de Deus, e nós estamos aqui para trazê-la de uma melhor compreensão. Então fique conosco e nos ajude também a divulgar este trabalho. Fiz acordo com os meus olhos de para as moças não olhar, porque se eu o fizesse, eu poderia cobiçar. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus para suas criaturas? Qual é a sua herança do Todo-Poderoso, aquele que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos de modo bem natural? Se eu me conduzi com falsidade ou se meus pés se apressaram para enganar, Deus me pesa em balança justa e que não tenho culpa, então ele saberá. Se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se as minhas mãos foram contaminadas, ou se contaminadas ainda tenham sido, que outros comam o que eu semeei e que sejam arrancadas pelas raízes as plantações que eu plantei. Se por mulher o meu coração foi enganado, se fiquei à espreita junto à porta, ao meu próximo eu tenho esperado, que a minha esposa moa cereal de outro cidadão e que outros durmam com ela. Seria isso vergonhoso, então, um crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. E a minha colheita sofreria total extinção. Se aos meus servos e servas justiça eu neguei, quando eles reclamaram contra mim, quando Deus me confrontar, o que é que eu farei? Quando chamado a prestar contas, o que eu responderei? Aquele que me fez no ventre materno, não fez também a eles? Não foi ele quem formou a mim? E no interior das nossas mães, fez tanto a mim como também fez a eles? Se aos desejos do pobre eu nem mesmo atentei, ou se aos olhos da viúva eu também fatiguei, se comi meu pão sozinho, sem com um órfão compartilhá-lo, sendo que desde a minha juventude fui eu que me esforcei para criá-lo, o criei como se eu fosse o seu pai, e desde o nascimento eu guiei a viúva, e se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado, sem cobertor para o frio, estar ali guardado, e o seu coração não me abençoou, porque o aqueci, que a lã de minhas ovelhas se retirou, e se a minha mão contra o órfão eu levantei, isso seria mal, ciente da minha influência diante do tribunal, que o meu braço descaia do ombro e nas juntas seja quebrado, pois eu tinha medo que por Deus eu fosse acabado, e temendo o seu esplendor, tais coisas como essas eu não teria realizado. Se pus no ouro a minha confiança, isso, quem sabe em algum dia, e disse ao ouro puro, você é a minha garantia. Se por ter qualquer riqueza eu me regozijei, se pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, ou se por acaso eu contemplei, se eu contemplei o sol que refugia em seu fulgor, e a lua mover-se tão cheia de esplendor, e se em segredo esse meu frágil coração de alguma forma foi seduzido, e se também a minha mão lhes ofereceram beijos como forma de veneração, esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido a Deus muito infiel, ao Deus que está nas alturas, ao Deus que está nos céus. Se me alegrou a desgraça do meu inimigo, ou se problemas que teve enalteceu um prazer comigo, eu que nunca deixei a minha boca pecar, e maldição sobre ele eu nunca vinha lançar, se os que moram em minha casa nunca tivessem falado, a quem um pedaço de carne Jó nunca tenha dado, sendo que nenhum estrangeiro teve que a noite na rua passar, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante que por ela chegar. Se como outros fazem, eu escondi o meu pecado, e no coração a minha culpa, quem sabe eu tenha cobertado, se com tanto medo da multidão, ou do desprezo dos familiares,
que eu me calei e não saí de casa, mas dentro dela eu fiquei. Ah, se alguém me ouvisse. Agora, minha defesa estou a assinar. Que o Todo-Poderoso venha agora, que Ele venha para me falar, que Ele me responda e que o meu acusador faça acusação por escrito. Que faça isso, por favor. Eu, bem que nos ombros, eu a levaria e como se fosse uma coroa, eu também a usaria. Sobre todos os meus passos eu lhe falaria, como um príncipe dele, então eu me aproximaria. Se a minha terra de mim se queixar e se cada um dos seus sucos começarem a chorar, se consumir os seus produtos sem nada por isso pagar, ou se aos seus ocupantes desânimo eu pude causar, que em lugar de trigo espinho me sejam dados e ervas daninhas em lugar de cevada. E as palavras de Jó neste capítulo estão agora encerradas. Um capítulo de bastante versículos, bastante informação. Jó, por último, ele diz, olha, para mim chega, eu já vasculhei a minha vida, já analisei, eu não tenho pecado. Se Deus viesse aqui para conversar comigo, para me responder, se tivesse alguém, ele lista ali, né, os servos, as servas, até a própria terra, né, se ele tivesse venerado alguém, ele tenta buscar a razão daquele sofrimento todo. Coitado, ele não tinha a luz que eu e você temos. Meus queridos, a revelação está na palavra. Busque a palavra. O grande conflito estava ali acirrado, Satanás batendo palma, bem feito, já está sofrendo. E Deus ali, filho, não desista. Eu estou aqui do seu lado, sua sorte vai mudar. Nós precisamos, às vezes, analisar a nossa vida. Aliás, às vezes não, sempre. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Analise o que você está fazendo de errado. Em que você tem pecado? É contra seus filhos? É contra seus pais? Contra seus vizinhos? Contra alguém da sua igreja, do seu convívio de comunidade ou contra você mesmo? É contra Deus? Precisamos ajustar a nossa vida diante do Senhor. Ele é o nosso justo juiz, Ele é o nosso protetor, o nosso mantenedor, o nosso Deus que nos ama com amor eterno. E nesse conflito Ele clama pela sua decisão ao lado da verdade, do lado do vencedor. E eu fico aqui, torcendo e orando para que você seja realmente reavivado pela palavra do Senhor. Fique bem, em sendo da permissão do Senhor. Nos veremos amanhã. Até lá.